Olá, boa noite. Tudo bom? Primeiro, perguntar para as pessoas se elas estão ouvindo a gente bem, se está dando para enxergar bem, quem está entrando aí. Acho que sim, né? Vanderlei Silva, dirigente da Casa Espiritual, Pai João de Aruanda, meu amigo, companheiro e padrinho de casamento. Pois é. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer a você, Eduardo, pelo convite. Eu acho que nesse momento se faz muito necessário termos essa conversa e todas as outras que você vem aí belamente desenvolvendo e organizando. Parabéns pelo trabalho. Antes de tudo, eu gostaria, de dizer boa noite. Então, Mukyo, Motumbá, Calofé, axé para todos os irmãos de caminhada, de jornada, de fé. Eu gostaria primeiro, antes da gente começar a nossa conversa, pedir as bênçãos de Exu, para que ele possa, abrir os nossos caminhos, nos proteger e nos guiar nessa conversa. Então, Laroê Exu, salve suas forças, meu Pai. Agradecer também e pedir também por Oxalá, já que hoje é sexta-feira, é dia de Oxalá, nada mais justo do que pedir as bênçãos do orixá que rege a fé, que é o que a gente vem aqui hoje discutir, obviamente, mas levando para o lado do político, E não discutindo a política, mas do político, que é o que toca esse nosso bate-papo do dia de hoje. Eu que agradeço o seu aceite, muito obrigado por dispor do seu tempo para a gente poder conversar, sobre a Umbanda, sobre a dimensão do sagrado, sobre a questão política também. Você tocou já de início, Você pediu a força aí do Exu, e eu gostaria muito, porque existe muito preconceito, principalmente quem não é da Umbanda, quem não é do Candomblé, em relação à imagem, à representação do Exu, e isso dissemina uma série de questões bastante problemáticas, principalmente para quem se autodeclara de uma religião cristã. E eu queria que você falasse um pouco, o que é o Exu para a Umbanda, o que ele representa, o que ele é, e por que normalmente os trabalhos, a conversa, a gente pede a presença, a gente pede permissão para Exu. Bem, Eduardo, se a gente for parar aí para analisar, toda a história da construção dos orixás da Umbanda, a gente sempre vai ter Exu como o primeiro orixá. Então, é ele quem abre os nossos caminhos, é ele que nos direciona, é ele que nos protege. Então, é a Exu o grande responsável pela manutenção e sustentação das casas de fé. Então, acho que a gente não pode esquecer de saudá-lo em nenhum momento em um trabalho como esse, porque a gente brinca que é um bate-papo, vamos só conversar. Mas, no fundo, isso também é um trabalho de esclarecimento. Então, a gente não pode deixar de saudá-lo. Se a gente for parar para pensar na ideia de Exu como esse Exu demonizado, a gente vai ter que retomar um ponto muito doloroso da nossa sociedade, que é falar exatamente do racismo, do preconceito, que vem ao longo dos anos aí batendo a nossa porta. Se a gente pensar um pouquinho, toda essa história, toda essa estrutura religiosa, ela remonta à época da escravidão, e aí eu tenho, todos os grupos étnicos diferentes, africanos, compondo uma única casa, cada um com os seus orixás trazidos das suas regiões. E quando isso chega aqui no Brasil, o que acontece posteriormente, No primeiro tem aquele momento de tudo feito às escusas, às escondidas, embaixo do famoso embaixo do pano, a lá brasileira. Mas quando termina esse processo de escravidão, quando a gente tem a nossa primeira Constituição lá em 1891, que é declarado que
não existe mais uma religião estatal. Vamos ter todas as religiões são aceitas e ok. Mas, a bem da verdade, isso não aconteceu, né? A gente tem aí anos de perseguição religiosa e uma demonização do Exu, que foi tido como o demônio, como Lúcifer da religião católica. Uhum. Então, entendam que eu não estou aqui falando mal, mas é um paralelo histórico, social que vem acontecendo. Não é o Vanderlei que está dizendo isso. É a história que mostra isso. Então, eles pegaram algumas dessas características desse demônio católico e jogaram em cima do estereótipo que é o nosso Exu, e foi construído o que hoje a gente tem, né? Que Exu só faz mal, que Exu, quando vem no terreiro, é para causar discórdia, que Exu só serve para fazer amarração e trabalho para acabar com a vida das pessoas. E olha, gente, desculpa. O Exu que eu trabalho, o Exu que eu conheço, não é isso. Ele é outra coisa. E essa outra coisa é orientar, é direcionar, é acolher. E é por tudo isso que eu saúdo e louvo a Exu sempre no começo de todos os trabalhos. Bem explicado. Eu tenho conhecimento de inúmeras religiões, eu tenho um interesse muito particular pela dimensão do sagrado de inúmeras religiões. Eu vou fazer uma ressalva no que eu vou falar, porque embora exista uma crítica de parte da sociedade em relação aos evangélicos no que tange intolerância religiosa ou no que tange o grupo LGBTQIA+, a igreja evangélica em si, ela foi uma das pioneiras no que tange o acolhimento de uma teologia denominada inclusiva e do grupo LGBTQIA+. Né? Então, existe aí evangélicos que acolhem as pessoas, os homossexuais, os transexuais, as transexuais, e sem o discurso de venha como você é, mas você tem que se converter, né? A pergunta que eu faço né, o espiritualismo, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, e mesmo os espíritas denominados, né, eu sei que no popular kardecistas, eles historicamente sempre acolheram a diversidade e as pessoas LGBTQIA+. Como é a visão da Umbanda em relação à homossexualidade, à heterossexualidade? Né? Esse acolhimento, ele é histórico. Eduardo, a gente precisa pensar que assim, e aí eu vou falar como o papel de dirigente, né? Que eu acho que poucas vezes eu uso essa outorga dessa forma, mas inclusive na casa que eu fui feito filho, e aí eu vou dizer que eu nasci para a espiritualidade, eu vi todas as denominações, né, LGBTQI+, passarem por lá de uma forma muito positiva, muito bonita, inclusive com aceitação. E assim, não é aceitação só por, eu tenho que aceitar porque eu sou obrigado, mas é um acolhimento mesmo. Então, isso também faz parte da nossa, eu vou dizer filosofia de vida para soar menos demagogo. Também faz parte da filosofia de vida do umbandista, do candomblecista, aceitar, porque tudo isso também faz parte de quem é o orixá. Porque como é que eu vou renegar alguém que é homossexual? Primeiro que eu também sou e sou casado, então não faz sentido, né? Então a gente precisa pontuar aí os nossos locais de fala. Então como é que eu, Vanderlei, sendo homossexual, casado com outro homem, vou em algum momento renegar e preterir aí uns a outros? E a religião não é feita para segregar ninguém dentro de nenhum espaço. A religião ela foi feita para ligar você a um sagrado. E esse sagrado não necessariamente precisa passar pela sua casa de santo. Esse sagrado é você com o orixá, primeiro de tudo. Isso é um sagrado. É você e o orixá. A Umbanda ela vem crescendo, né? As pessoas se autodeclaram umbandistas, algo que no passado era bastante restrito.
as pessoas tinham medo de ser tolhidas, de sofrerem violência por enunciarem que eram espiritualistas, umbandistas ou do candomblé. Né? A que você atribui esse crescimento, ou na verdade, sempre houve muitos umbandistas, mas o que há hoje é a maior visibilidade? Você acha que é um crescimento ou que tem a maior visibilidade? As pessoas estão dizendo mais que elas frequentam um terreiro, que elas frequentam uma casa espiritual. Eu acho que tem um pouquinho dos dois. Eu acho que a gente precisa pensar que até a década de 70, o que nós tínhamos uma polícia, né? Tínhamos aí um espaço constituído pela estatal que mediava aí esse tipo de trabalho, né? Então, a gente precisa pensar que se eu tenho uma polícia que cerceia o meu trabalho, que eu preciso aí, até a década de 70, mostrar, solicitar previamente para fazer um trabalho, uma gira, você há de concordar comigo que para eu não ter esse trabalho, não ter esse problema social, muitas das vezes eu vou esconder a minha fé. Muitas vezes eu vou fazer isso de uma forma escusa, oculta, para que não chame atenção. E, obviamente, com o passar dos anos, nós temos aí alguns avanços sociais por meio de algumas políticas públicas que, primeiro, começa aí a dizer, olha, então, meu querido, respeitar a religião do outro agora é lei. Você precisa respeitar a religião por mais que você não concorde. Ele tem o direito ao seu credo e à sua fé. E isso é a partir de 1988. Então a gente tem mais um problema aqui, né? O quanto tudo isso é recente. Se a gente pensar que a gente tem um decreto lá em 88 dando esse aval para que eu, Vanderlei, possa professar minha fé livremente, sem perseguições, a gente tem aí algumas gerações que vêm aí passando por esse processo e hoje culminando nesse boom que você chama de hoje nós temos muitos. Será que só temos muitos ou será que eles só saíram do armário da religião? Concordo. Algumas religiões da denominação cristã, elas deixaram de fazer uma pregação contra o espiritualismo até por uma questão de força de lei, né? Para que isso não conflua com preconceito. Mas a Umbanda, ela tem um respeito, o umbandista, ele tem um respeito enorme por algumas figuras e pela dimensão do sagrado de muitas religiões cristãs, né? Eu nunca vi um umbandista, pelo contrário, né? Eles respeitam muito, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, a figura de Maria, de Jesus Cristo. Eu queria que você falasse um pouco, né? Como é essa devoção, porque mesmo nas romarias que são feitas para Aparecida do Norte, você tem lá milhões de católicos e de umbandistas que vão respeitar, prestar reverência, adoração, com uma fé muito grande a Nossa Senhora Aparecida, né? O que é Nossa Senhora Aparecida? E aí é uma referência católica, mas que a Umbanda tem muito respeito e faz referência também. E Jesus Cristo para um umbandista. Bem, Eduardo, aí você pegou no tocante que é chamado sincretismo religioso, né? A gente precisa lembrar que por muitos anos, para fazer algumas louvações, para fazer as louvações, foi-se usado de sincretismo, ou seja, eu dou a uma imagem católica, eu uso ela como representação de um elemento da minha fé. Então, por muitos anos, isso foi base, inclusive, do candomblé, dentro das senzalas. Quando a Umbanda começa a surgir, e aí a gente tem que entender que a Umbanda ela também é formada A Umbanda também é formada de um pouco das outras religiões, então houve-se aí sim um pouco do kardecismo para o fundamento da Umbanda. E existe também o candomblé, que aí vem os orixás, e há esse sincretismo religioso muito forte com a Umbanda e a Igreja Católica, porque a gente precisa entender também que muitos desses pais de santos antigos também eram criados dentro da Igreja Católica. Uhum.
E esse sincretismo junta aí uma fé antiga com uma fé nova e me permite que eu reconheça em Oxum a Nossa Senhora Aparecida. Isso me permite que eu reconheça em Oxalá a face de Jesus Cristo. E uma coisa não anula a outra. Então, elas apenas coexistem juntas no mesmo espaço religioso. E eu acho que isso é que a gente precisa enxergar, não só dentro desses dois, né, que você citou aí como base, mas em tudo. A fé é isso. A fé é eu conseguir encontrar uma luz onde o outro não está encontrando, por exemplo. Então, qual foi a saída que os umbandistas mais antigos, né, que a gente pode até brincar e chamar de umbandista raiz, que era aquele umbandista que tinha lá um quartinho dentro de casa, que fazia o seu trabalho com 4, 5, 6 filhos de santo e fazia um atendimento ali na surdina. Foi o que eles fizeram. Então, eles usaram ainda de uma fé remanescente do catolicismo, que por muitas vezes é uma fé de família, e trouxeram isso para dentro dos seus terreiros. A Umbanda é uma religião de matriz africana? Então, não. Ela é considerada... Não. Ela é considerada por vários antropólogos e sociólogos, estudiosos da causa, como por conta exatamente dessa nossa imersão no mundo dos orixás. Então, tem lá o Panteão Xangô, obviamente que nós também temos, mas nós não cultuamos da mesma forma. Tem as suas diferenças dentro do culto. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu cultuo Xangô na minha casa como um culto de nação de Xangô. Eu não posso dizer esse desatino. E seria falta de respeito, inclusive, se eu dissesse. Então, é isso que eu falei anteriormente, né? A Umbanda, ela se estruturou em cima de vários pilares para ser o que ela é. E esses pilares são pilares que estão aí em outras religiões. Então, por que eu vou bater no peito e falar assim, não, a Umbanda é? Não é, porque para ser de matriz africana, ela precisa ter todas as suas raízes lá na África. Não é o caso da Umbanda, já que ela é formada pelo... A Umbanda é uma religião brasileira. Ela é brasileira. Fundamentalmente brasileira. Ela tem, sim, alguns amparos legais que tangem ao candomblé, sim, tem, pelo trabalho espiritual que ela desenvolve. Então, a gente tem o mesmo amparo legal. Mas eu não posso bater e dizer que a Umbanda ela é de matriz africana. Se a gente for estudar, né, em nível antropológico, a concepção de mito esbarra no objeto de adoração que em um dado momento foi considerado verdadeiro para uma determinada sociedade, para um determinado grupo social, mas que com o passar do tempo, como é o caso de Júpiter, Zeus, Andrômeda, isso não é mais objeto de adoração. Né? Eu não tenho uma relação de fé com esses deuses, porque eu não cultuo esses deuses. Eu particularmente, como professor, principalmente de políticas e práticas de inclusão, que foi uma disciplina que eu trabalhei muitos anos, eu considero e me incomoda muito, e eu gostaria de saber o seu apontamento, quando os orixás são relatados e descritos nos livros que circulam nas escolas e que são distribuídos como mitologia africana. Porque se existem religiões que cultuam os orixás, que depositam a sua fé, que enxergam nele uma dimensão do sagrado, eles não podem ser mito. Então, aí a gente vai... Pode falar, Eduardo. Como é que você vê isso? Então, eu acho que aí a gente precisa pensar em várias problemáticas, né, Eduardo? Primeiro, como é que quem desenvolveu esse material? Eu acho que a gente... E aí, mais uma vez, a gente para ali naquele fator políticas públicas. Quem desenvolveu o material? Qual é o objetivo que você tem de divulgar esse tipo de informação? Então, a gente percebe amplamente que no Brasil a Lei 10.639, que obrigatoriamente inclui o estudo aí
de história e cultura afro-brasileira nas escolas, que ela não é trabalhada de uma forma verdadeira. Então, o nosso julgamento, enquanto educador, e aí eu vou falar na posição de educador, né, deixando um pouco o dirigente espiritual de lado, a gente precisa pensar, enquanto educador, o como isso é feito, o como isso foi processado. Porque daí sim a gente vai entender que essa mitologia que está sendo dada para esses alunos, ela não é verdadeira, né? Porque se eu utilizo dela para minha fé, ela não pode ser um mito. Primeiro princípio. Então, se é esse o subterfúgio que estão se usando nas escolas, para não dizer, olha, então, esse aqui é o orixá tal, utilizado pela religião tal, para isso, isso e isso. Tudo bem, eu entendo que há uma laicidade dentro da nossa estrutura, mas eu acho que a gente precisa passar para frente a informação de uma forma honesta. E aí eu pego esses livros e não enxergo essa honestidade. Eu compartilho com você dessa opinião e eu acredito que isso dissemina, inclusive, um preconceito estrutural em relação à Umbanda e ao Candomblé e às religiões que cultuam, ritualizam os orixás e as entidades. Para que as pessoas possam compreender um pouco, qual seria a diferença entre uma entidade e um orixá? Vamos lá. Eu tenho como... Oi? Qual a diferença? Então, o orixá é esse ser... Tem uma diferença, né? Porque o orixá é esse ser supremo que sustenta a minha fé. Então, na Umbanda, nós temos aí 14 orixás, né? Assim, os que são amplamente divulgados são 14 em linha de pares. Então, são esses orixás, são esses pares que sustentam a minha fé, que me sustentam. Quando eu falo de entidade, eu estou falando de um caboclo, de um preto velho. Eu estou falando também de uma pombagira, de um exu mirim, de um exu. Eles também são entidades, apesar de eu também ter um exu orixá. Então, a gente precisa entender que há uma separação aí dentro dessa estrutura religiosa, dentro de um terreiro. E não importa qual seja esse terreiro. Nós falamos sobre a questão, né, da representação social que se construiu em relação ao Exu, e você colocou muito bem a importância do Exu, tanto para a Umbanda como para o Candomblé, mas na Umbanda existe uma entidade que passa pelo mesmo processo de preconceito e as pessoas, muitas vezes, criam uma série de crenças e questões em torno da pombagira, né, por desconhecerem a história, a função dela dentro de um terreiro. Você poderia falar um pouco sobre isso? Posso sim. Todo mundo, né, em algum momento que está vendo essa aula já foi um terreiro, já se consultou com uma pombagira, ela já ali aliviou, né, as suas dores emocionais de cunho amorosa. Pombagira é isso. Pombagira, ela trabalha na Umbanda para equilibrar a nossa emoção. Ela trabalha para vitalizar esses filhos de fé que vão lá bater cabeça e pedir ajuda e falar assim, agô, minha mãe, eu sozinho não dou conta. Pombagira é um ser que trabalha assim para a construção social. E aí a gente pode se perguntar, né? Por que a pombagira é tão maltratada na visão de quem não é do santo? Vamos lá. Ela surge no terreiro de Umbanda, contrariando, para começar, tudo que é da sociedade. Ela é uma mulher que bebe, que fuma, que diz o que ela precisa. Então, obviamente, não é essa a postura de uma mulher se a gente for parar lá no século XIX, quando surge a Umbanda. Então, aí a gente já tem uma ruptura, né, de um padrão social. E, obviamente, como tudo que é diferente dentro da nossa sociedade, ele é rechaçado, ele é banido, ele é criticado, ele é mal visto. Pombagira é mal vista, criticada e mal falada porque ela rompe com o padrão social, porque ela vem exatamente nesse movimento de te ensinar
e me ensinar e nos ensinar que nós temos fé, que nós somos quem somos e devemos sim lutar pela nossa felicidade, independente do preço. Que seja para o bem. E aí assim, mas aí você está falando que pombagira faz o mal, Vanderlei. Não, não é isso que eu disse. Quando eu escolho seguir um caminho, eu estou abrindo mão de outro caminho. Esse é o preço que eu estou pagando. Então, é esse preço que a gente tem que ter em mente quando a gente fala que pombagira faz com que você escolha um caminho e tome uma decisão. Existe um equívoco muito grande quando se usa a palavra, no senso comum, macumba. Né? O que é macumba? Porque isso ficou muito marcado na sociedade e tem pessoas que, se você usa essa palavra, elas têm medo, elas fazem o sinal da cruz, ou então né, pedem a proteção do sangue de Jesus. E aí não é uma crítica à religião, mas é o que se construiu em torno, levando uma pessoa a agir dessa forma quando ela ouve a palavra macumba. O que é macumba? O que é entrega? O que é um trabalho no terreiro? Vamos lá. Tem uma piadinha, né, entre filhos de santo umbandista que fala assim: só eu posso dizer que sou macumbeiro porque eu sou macumbeiro, você não. Mas assim, se a gente for parar para pensar, a gente precisa entender que macumba é um instrumento musical. Ponto. Acaba aí essa conversa. Macumba é um instrumento musical e perfeito. Só que, mais uma vez, Eduardo, o que a gente tem que parar para pensar? Se eu digo para você que lá no terreiro que eu vou, toca macumba, como é que você vai interpretar isso? Que é o tipo de trabalho que é feito. E não que seja um instrumento. Então, é uma questão semântica muito grande de como o outro entende aquilo que você está dizendo, como você está falando. E isso repercute na nossa sociedade até hoje. Essa questão da discussão por nomenclatura. Quando a gente fala de um trabalho, de uma oferenda, como é que eu posso te dizer isso? Se todo mundo soubesse o bem que faz você agradar um orixá, despachando uma cesta, arreando uma cesta em lugares apropriados, a vitalidade que isso traz para você, o bem que isso faz, talvez as pessoas parassem de criticar a fé alheia. Eu acho que assim, uma coisa é você ir na igreja, adorar a Jesus, a Maria, acender a sua vela em casa. É a mesma coisa, só que de forma diferente. Eu acho que as ritualísticas são diferentes. E o que falta é entender que essa diferença ela é importante para a manutenção da sociedade. Eu não posso criticar o católico que vai lá e se ajoelha na imagem de Nossa Senhora de Fátima, porque eu já fiz isso para pedir uma bênção, para ter uma graça alcançada. Eu fiz isso aos 14 anos de idade. Então, isso é muito meu histórico. Então, eu não posso dizer hoje que essa pessoa está errada, porque a minha graça foi atendida numa igreja católica. Mas hoje, quando eu vou lá e vou na cachoeira e faço uma oferenda para Oxum, pedindo para que ela me traga a calmaria que eu preciso, a felicidade que eu preciso e tranquilize as minhas emoções, é a mesma coisa. Só que eu tenho um espaço sagrado que vai além de uma estrutura predial. Eu consigo louvar o meu orixá caminhando pela rua. Eu consigo louvar o meu orixá quando eu acordo e olho no meu espelho. Porque eu sou um reflexo de tudo isso. Eu sou tudo isso no microcosmo. Então, a gente precisa entender todas essas questões. A Mila Menezes, ela traz um apontamento aí na nossa live bastante significativo. É uma frase muito falada na sociedade brasileira por muitas pessoas: chuta que é macumba. Né? E a gente presencia aí inúmeros terreiros recebendo ameaças, sendo destruídos por pessoas extremamente fundamentalistas que não concebem a dimensão do sagrado do outro. Mas quando a gente pensa nessa frase, chuta que é macumba, e ela é dita muitas vezes sem consciência do que isso representa, a gente tem um preconceito e uma violência simbólica e prática institucionalizada.
né? Sim, muito forte. Dói, eu tenho certeza da resposta, mas assim, dói a gente presenciar o preconceito em que a pessoa faz uso dele sem ter consciência. Eduardo, dói. Dói porque eu fico pensando, né, em várias questões aí, em várias nuances, vários matizes dessa problemática. Primeiro, como é que essa pessoa se formou? E aí eu não estou falando de formação acadêmica, estou falando de formação enquanto sujeito. Qual foram os caminhos que essa pessoa percorreu para ser quem ela é? E a partir daí, o que ela, né, entendeu de todo esse processo? E aí, quando você cresce em um lar que as pessoas têm esse tipo de discurso, você vai reproduzir esses discursos. E aí, quando você reproduz todos esses discursos sem pensar, você está sendo só mais um dentro de um sistema racista, homofóbico, sexista, preconceituoso, em todas as linhas. E me dói muito enxergar isso em pessoas que estão ao nosso redor, assim. Dói ouvir isso de pessoas que você cresceu junto, pessoas que trabalharam com você, pessoas que em algum momento da vida foi seu aluno. Né? É muito engraçado que eu já estou na educação há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, e parece que eu comecei ontem. E eu encontro pessoas com alguns discursos que eu falo, cara, meu, onde foi que deu errado o ser humano aqui? E não é que ele tenha um discurso só, né? Que ele tenha um preconceito religioso. Porque daí você percebe que a pessoa ela vai ter um nível de discurso preconceituoso em várias linhas. E isso é preocupante. Isso só significa que, de alguma forma, a estrutura educacional que nós temos não está servindo para mostrar para o outro a necessidade de conhecimento. E eu não estou falando de conhecimento só acadêmico. Eu estou falando de conhecimento de mundo. Porque se dentro da educação, se a bendita da Lei 10.639, ela não for trabalhada de forma verdadeira, a gente vai continuar tendo aí alguns percalços na formação de outros alunos. E isso não é ideologia. Isso não é lavagem cerebral. Eu tive esse problema. Eu trabalhei 12 anos numa universidade aqui, particular aqui em São Paulo, com a disciplina de literatura infantil. E quando eu abordei literatura de língua portuguesa nos países africanos, eu também contei a história da origem do mundo a partir da concepção espiritualista. E eu fui indagado pela coordenação do curso, e o questionamento era exatamente, você precisa falar disso na sala de aula? Porque tem alunos se incomodando com isso que você está trazendo. Isso é religião, isso não é literatura. E foi muito assim difícil explicar, né, que existia uma poética como em qualquer outra, também para explicar o mundo, e que havia uma outra forma de explicar a origem do mundo que não é apenas do Adão e Eva. E que inclusive essa questão do Adão e Eva eu também havia trabalhado enquanto poética literária. E que eu estava falando sobre isso até pela importância de se repensar as questões do criacionismo e mostrar que existem outras origens tantas que explicam a origem do mundo. Né? Vanderlei, o Rafa traz uma questão aqui. Né? Essas religiões ritualísticas, orixás são da Umbanda ou a Umbanda é dos orixás? Ou nenhuma dessas alternativas? Olha, eu acho que fica muito pequeno a gente dizer quem é de quem, tendo em vista a magnitude da força do orixá. Eu não posso, né, tomando a pergunta do Rafael, dizer que Jesus Cristo é católico e Deus é evangélico. Eu acho que fica meio injusto, sabe? Com essa força que nos rege, com essa força que está nos sustentando, por mais que às vezes a gente não saiba ou ignore, mas elas estão ali. Então eu acho que eu não consigo, honestamente, dizer para ele se a força é minha ou se ela me é emprestada.
porque eu acho que as coisas são fluídas. Eu estou neles e eles estão em mim. É essa ligação que eu faço. Então, por isso eu não consigo aí fracionar a minha personalidade religiosa nesse sentido. Eu acho que a sua explicação, inclusive, me emocionou. Eu acho que ela foi muito sensível a essa questão, né? Como que a Umbanda? Terreiro, casa ou centro? Ou as três coisas? Eu vou te dizer uma coisa que eu já disse. A gente está trabalhando aqui com a questão do significado e significante. Uhum. A casa, ela recebe o nome que o pai de santo, o dirigente espiritual, o babá da casa quiser dar. É a mesma coisa de usar nomenclatura. E aí, assim, por exemplo, eu não me sinto pai de santo. Então, eu não uso a terminologia pai de santo para mim. E quem me conhece sabe que eu tenho uma restrição muito grande de usar essa terminologia. Eu prefiro dizer que eu sou dirigente, porque eu ajudo as pessoas a, no máximo, encontrar um caminho dela. E não me seguir. Eu dou bases para que a pessoa siga o dela. Então, quando eu digo que eu tenho um terreiro de Umbanda, eu tenho uma casa de Umbanda, eu tenho um templo de Umbanda, é tudo Umbanda. Você está dando nome para uma estrutura física. No fundo, o que mais importa ali é a fé. É a unidade. É o trabalho em conjunto com os seus filhos de santo. É o trabalho em conjunto com os outros pais de santo que também te fizeram ser quem você é. Então, em nenhum momento eu desrespeito, por exemplo, a casa de onde eu vim. Em nenhum momento eu desrespeito o meu pai de santo, que inclusive eu chamo ele de pai de santo até hoje. Mesmo não fazendo mais parte do corpo da casa, mas eu sou ligado ao corpo da casa, porque eu fui feito lá. Então perceba que são terminologias. Somos cercados por elas. Algumas pessoas, elas têm uma visão de que a Umbanda trabalha com animais em seus rituais e criticam o uso eu sei que não são todos os dirigentes espirituais que fazem uso de animais, mas alguns fazem, uma questão de tradição, né? Mas me impressiona bastante a crítica em relação a isso, porque em inúmeras datas comemorativas cuja origem é cristã, né, a Páscoa se comemora com peru, o Natal se comemora com leitão, as famílias se reúnem em torno de um ritual, mesmo que não tenham consciência disso, e celebram em torno, muitas vezes, né, daquele animal que foi sacrificado em nome daquela festividade. Né? Sim. Sem ter consciência disso. E aí, quando isso esbarra no ritual de uma religião espiritualista, se constrói uma série de críticas. Como é a sua visão em relação a isso? Porque a própria Bíblia, né, é óbvio, e isso é uma coisa que eu sempre trabalho com os alunos, quando eu trabalhava a questão da simbologia, porque, por exemplo, a Igreja Católica, ela propõe uma antropofagia simbólica, né? Não imola mais o cordeiro, Jesus simboliza o cordeiro, eu comungo desse cordeiro simbolicamente, porque o simbólico tem o poder de substituir aquela prática, mas as pessoas muitas vezes não têm consciência disso. Né? Como é que é essa questão do ritual, do uso, usa, não usa? Como é que é a sua visão em relação a isso? Eduardo, eu preciso começar dizendo que assim, né? Eu não posso interferir em um conhecimento religioso de um outro pai de santo. Porque os fundamentos que ele teve não são os mesmos que eu tive. A vivência de fé que ele tem não são as mesmas que eu passei. Eu vou dizer uma coisa que parece ser hipocrisia, mas há muitos anos atrás, aí, acho que uns 20 anos atrás, eu também não concordava com essa questão sacrificial. Daí quando você entra para a religião de verdade, você estuda, você trabalha a sua fé, você entende o porquê que algumas coisas são feitas.
E aí a gente precisa, mais uma vez, trabalhar com aquilo chamado respeito ao conhecimento do outro. Por que será que antigamente, e aí antigamente eu vou dizer aí, na época da escravidão, esses trabalhos eles eram muito mais grupais, eles eram muito mais fechados, eles eram muito mais locais do que como ele é hoje, que ele é aberto, que ele é expansivo. Porque existe uma coisa chamada tradição oral. Então todos os conhecimentos necessários eram passados dos pais para os seus filhos em momentos específicos, e isso fortalecia os vínculos, isso fortalecia a fé. E com o passar dos anos, esse tipo de procedimento ritualístico, ele acaba se perdendo, né, com a modernidade, e isso também acaba influenciando em como eu enxergo a ritualística do outro. Eu li no livro X que o ritual não pode ser feito dessa forma. Bem, meu querido, não pode na casa dele, porque ele faz dessa forma. Na minha, eu toco desse jeito. Mas quando a gente pensa no sacrifício, que é o que você efetivamente perguntou, como eu vejo isso de uma forma natural. Porque eu não posso discriminar uma prática religiosa sendo eu quem sou. Eu não posso dizer que eu discordo da prática religiosa de terreiros de umbanda que tenham cortes de animais, se eu não sei qual é o fundamento daquele pai. Porque daí a gente precisa entender que nós temos muito... O Supremo Tribunal Federal deliberou a favor da religião, né, que não cabia a ele interferir numa questão histórica e de fé, e eu achei isso muito sensato por parte do Supremo Tribunal. Mesmo porque a minha crítica não é se usa ou não usa, mas é a inconsciência das pessoas que fazem essa prática dentro das suas famílias, né? Porque existe um ritual nessas datas, sem ter consciência de que elas praticam, e de repente elas criticam quando isso é feito em uma outra religião ou dentro de uma outra instância religiosa. A gente está chegando quase no final do nosso tempo. Você jura? Juro. Porque senão o próprio Instagram, ele corta... Ele derruba. Deixa eu te fazer assim, duas coisas. Passa. Você, como dirigente espiritual de uma casa de umbanda, com seus filhos, com as pessoas que você orienta, você hoje, em São Paulo, se sente seguro? Não. Eduardo, eu não me sinto seguro por vários fatores, né? Aí a gente vai precisar falar do fator racial. Sim. Bom, fator racial é um deles. E se eu digo que eu sou um bandista e professo essa fé e carrego essa fé, obviamente eu já tenho um alvo nas costas triplamente. Então eu não me sinto seguro. Por mais que tenhamos leis que me amparam, as pessoas que estão aí fora pouco estão ligando para essas leis. Na grande maioria dos casos, obviamente que eu não vou generalizar. Então, pouco ligam para as leis. Então, eu tenho que me precaver, protegendo a mim e aos meus o tempo inteiro. Eu não posso sair por aí, né, por exemplo, com camisetas sozinho. Se eu saio com uma laroie Exu, filho, pode ser que talvez eu não volte. E eu tô rindo, mas é de desespero da situação. A gente entende que nesse momento as pessoas elas estão muito mais agressivas em vários fatores. Temos muitas coisas boas sendo construídas? Temos. Mas em contrapartida também temos um bloco de pessoas aí que continua ignorando e não respeitando o outro. E esse é um problema, né? Porque daí a falta de respeito vai fazer com que todas as coisas que nós vemos, como todos os ataques aos terreiros do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo, aconteçam sempre e continuem acontecendo. E aí eu pergunto, por que nada é feito? Vanderlei, eu agradeço mais uma vez e eu gostaria de finalizar, então, com o seu axé, com a sua bênção, para todas as pessoas que acompanharam esse nosso diálogo. E muito obrigado, meu amigo.
Eu acho que foi muito esclarecedor e bastante... Você tem uma sensibilidade muito grande para tratar com essas questões, né? As pessoas foram postando aqui que entenderam que foi uma aula, compreenderam muitas coisas. Isso é muito significativo. Agora é com você. Eu só tenho nesse momento a pedir as bênçãos, né, dos nossos orixás que nos ampararam nessa conversa, trabalho, barra bate-papo. Pedir para que essas forças que nos guiam e nos regem se apiedem de nós nesse momento que está tão conturbado e que possa nos dar a luz que precisamos para passar por tudo isso de uma forma serena, de uma forma tranquila e em paz, apesar dos pesares. Muito obrigado. Eu que agradeço, Eduardo. Nos vemos em breve quando tudo isso passar. Também. Tchau, gente. Boa noite para todos. Beijos.